amigos e amigas! É com grande alegria, mas com grande alegria mesmo, que eu venho conversar hoje a respeito dessa obra que eu tenho em mãos, sobre crianças e jogos estranhos, do autor brasileiro Rodrigo B. Araújo, uma publicação da editora Pendragon. Eu recebi esse livro de parceria e posso lhes garantir que foi um dos melhores presentes da vida. Simplesmente a narrativa dessa obra é incrível. Por isso eu me sinto um privilegiado por ter feito essa leitura. Realmente o Rodrigo conseguiu criar uma trama viciante, empolgante. E esse livro entrou para minha lista dos preferidos desse ano. E quem sabe dos preferidos da vida? Quem sabe nada, gente. Já entrou na lista dos preferidos da vida. Simplesmente o Rodrigo, ele conduziu uma trama que quando você começa a ler, a vontade que você tem é de não largar o livro. Eu li relativamente rápido e as minhas demoras não foram porque eu quis. Infelizmente, a vida adulta nos traz determinados compromissos e a gente tinha que largar o livro. Mas eu confesso que toda vez que eu largava o livro para fazer alguma coisa, aonde estava o meu pensamento? Vocês imaginam? Sim, o meu pensamento estava sempre nesse livro. Praticamente foi uma leitura obsessiva, porque eu não parava de pensar. O meu pensamento se direcionava aos fatos aqui narrados. E eu sempre estava querendo saber o que vai acontecer. E o Rodrigo realmente, ele sabe como instigar a curiosidade do seu leitor. A história aqui vai nos apresentar três protagonistas, que são esses três adolescentes que estão presentes nessa capa. Então aqui nós temos a Kaliane, o JP e o Luiz. Pela cor da pele dessas pessoas, você já deve imaginar um determinado conflito que vai surgir nessa história. Não é o tema principal, mas surge. E isso também é interessante, porque o livro ele faz ligação com questões da atualidade. Mas não são apenas questões raciais, mas questões familiares, questões comportamentais, enfim, eu diria que muito mais do que jogos de videogame, há um jogo político, há um jogo de aparências, enfim, os jogos da vida se manifestam em diversas áreas da vida humana. E esses três protagonistas vão iniciando a história conversando sobre uma história mesmo, mas uma história de terror. Na realidade, não é bem uma conversa sobre uma história de terror, mas a Kaliane está narrando uma história de terror que envolve videogame. O JP, ele está mais tranquilo, ele não se assusta tanto, mas o nosso personagem, Luiz, ele é mais sensível aos detalhes assustadores da história. Então ele fica um pouco mais impressionado. E os colegas, a Kaliane e o JP, têm até noção desse medo. E embora a Kaliane, a menina mais corajosa aí do grupo, ela se manifeste como aquela vontade, eu tô contando histórias de terror, falando de videogames, porque o Luiz gosta de videogames, portanto ele vai perder o medo. Mas, embora ela tenha essa afirmação,
eu sinto que ela tem um certo prazer em contar, em ver. Afinal de contas, criança, por mais que a gente idealize com aquela coisa do tipo, o reino dos céus pertence às criancinhas, nós sabemos que crianças podem ser um tanto cruéis. Então a Kaliane está contando, e essa primeira história de terror envolve videogame, então nós vamos ter uma historinha dentro de uma grande história, que é a trama do livro, e o Luiz sai impressionado. Depois de um tempo, a Kaliane ela tem contato com um jogo de videogame que não é exatamente dela, mas do irmão. A Kaliane é a filha mais nova, a caçula, e ela mexe nas coisas do irmão mais velho. Sabe, tem esse traminho aí de mexer do irmão mais novo, querer mexer nas coisas do irmão mais velho, até porque a Kaliane não tem internet própria, ela não tem videogame, ela só tem o seu celular. E quem possui esses objetos de videogame, jogos, é o irmão. Inclusive é o irmão que paga a internet. Então, no momento que o irmão está fora de casa, a Kaliane, antes de jogar, ela vai pesquisar histórias de terror a respeito de videogames para contar especialmente para o JP, e ela acaba se deparando no interesse de estar jogando videogame por uma determinada questão, um determinado motivo que eu não vou lhes contar, mas parece que esse motivo é meio que surge de maneira sobrenatural, embora a trama não explicite isso de forma clara. Aliás, o livro ele tem certos detalhes que não são explicitados claramente, mas é uma coisa assim para você pensar. Será que sim? Será que não? É toda uma atmosfera de mistério. A Kaliane vai jogar esse joguinho aí de videogame e algo inesperado acontece. Simplesmente o jogo ganha vida, surge um personagem diferente, um personagem assustador na tela, e meio que o jogo conversa com ela, e a menina que é mais corajosa, ela fica um tanto apavorada. Só que depois ela vai compartilhar com os seus colegas. Os meninos não acreditam muito na história, acham que ela está inventando, e é óbvio que essa seria a atitude deles, mas ela os convence a ir na casa dela para jogar aquilo e ver realmente o que acontece. Quando eles chegam depois de um determinado tempo aí da trama na casa dela, chega esse dia, o jogo não acontece nada assim de diferente. Então isso leva um pouquinho à incredulidade. E até nós que estamos lendo ficamos assim na dúvida: será que não é uma fantasia da cabeça da Kaliane? O que nos aguarda? Mas o dito cujo um determinado monstro se manifesta. E aí as crianças ficam assustadas e curiosas. E a meu ver, me pareceu que elas ficaram mais curiosas do que assustadas. Até mesmo o Luiz, que é o garoto impressionável. E com isso, essa conversa que a tela passa a ter com essas crianças simplesmente exerce ameaças aos nossos adolescentes. Então, eles ficam preocupados porque eles começam a notar que não é exatamente eles que interagem com o jogo, mas é o jogo que busca interação com eles. E com isso, o jogo vai interagindo na vida real. E mortes e fatos estranhos passam a acontecer. Além disso, o jogo passa a dar ordens, e ordens com ameaças. E como essas crianças viram uma morte,
elas começam a sentir um determinado pavor e passam a executar os comandos dessa criatura sobrenatural, dessa criatura misteriosa que está presente na tela do jogo. E a partir daí, o livro ganha uma dinâmica que envolve terror, aventura, muita ação e diria muito terror mesmo. Eu já falei muito terror? Pois se eu não falei, bota terror nisso. Com todas essas coisas, as crianças, e eu acho um milagre, porque geralmente criança tenta esconder as coisas do adulto, resolvem conversar com adultos, mas adultos da polícia. Olha só a coragem delas. Geralmente crianças têm esse receio, mas como toda boa história em que crianças relatam fatos misteriosos, qual é a chance dos adultos acreditarem nelas? Isso mesmo que você está pensando. Chance zero. Os adultos da delegacia, o delegado, policiais, etc. Aliás, eles nem utilizam o termo delegado, comissário. O comissário duvida delas e elas têm que dar o seu jeito. Afinal de contas, as ameaças estão aí correndo. E com isso elas vão descobrindo mais coisas assustadoras. O videogame passa a exercer mais influências externas e há momentos em que não simplesmente elas vivem as suas aventuras aqui no mundo real, mas elas são sugadas para dentro da tela e elas vão se envolvendo com o jogo internamente. E nisso o livro vai ficando cada vez mais fantástico, mais viciante, e nós vamos vendo assim muitas coisas ocorrendo ao mesmo tempo. São aventuras das crianças, são conflitos dos pais delas, brigas, são manifestações de preconceitos raciais, enfim, o livro é muito mais do que uma história de entretenimento, uma história de terror que propõe desafios, digamos, jogáveis, desafios do jogo. Simplesmente, essa obra ela vai além. Ela propõe aos nossos protagonistas que desenvolvam armas para vencer os desafios humanos, os preconceitos, essas brigas, esses conflitos. E nós vamos percebendo quase que características de um romance de formação, pois os garotos, eles simplesmente começam a administrar os seus sentimentos. E é muita coisa também resolvida aqui, ó, na base da cabeça e coração. Ou seja, sempre há esse jogo de razão, emoção, tem que pensar, tem que ralar, tem que se entregar. E todas essas formas de aventuras, de lutas, também desafiam a nós que somos leitores a termos nossas próprias reflexões humanas. Eu esperava um bom livro e um bom livro de entretenimento, porém eu não imaginava que, além desse entretenimento, eu teria ótimas reflexões para a vida. É claro que, talvez, dependendo da experiência vivencial de cada um, nem todos cheguem a esse patamar reflexivo. Isso varia da experiência realmente do ser humano. Pode ser que uma jovem veja só a questão do jogo, pode ser que para algumas pessoas mais sofridas o livro despertem certos sentimentos ruins por conta de alguns gatilhos. Enfim,
Eu sei que para mim o livro causou ótimas impressões, mas o ser humano também é um grande ponto de interrogação. Então eu tenho muita curiosidade em saber como os outros leitores vão reagir a tudo aquilo que está proposto nessa trama. Quais serão as reações? E eu imagino que ocorrerão reações diversas, e essa é a riqueza da literatura. Portanto, eu concluo dizendo, aliás, até repetindo, que eu fiquei muito feliz com essa leitura. Sem sombra de dúvidas, é um livro recomendadíssimo. O autor já me disse que o segundo livro está em preparação, o terceiro já está escrito e ele já tem ideias para os próximos livros. E ele me falou alguns números saltados. Ele não falou assim, tipo 4, 5, 6, 7. Ele fez uma coisa meio pulada. E essa coisa pulada me deixou bem curioso. Inclusive, eu até fui relendo as últimas páginas para ver se eu conseguia alguma dica. Porque esse mistério, porque ele tem ideias puladas e não ideias assim, numa linha contínua. E eu não consegui a resposta ainda. O Rodrigo conseguiu me deixar mais curioso do que eu sou. E um detalhe. O menino aqui, Luiz, ele tem um problema de insônia. Pois é, acabei me identificando com o personagem. Agora quem tá com insônia sou eu. Muito obrigado, Rodrigo. Mas brincadeiras à parte, eu digo de todo o meu coração, muito obrigado, Rodrigo, por escrever um livro bacana. E eu gostaria muito que essa obra tivesse uma adaptação para as telinhas. Eu acho que esse livro ele cabe muito bem num formato de série. Sim, se de repente alguém aí que possa produzir, que tenha isso aqui, creio que vai dar uma ótima série. Seria legal você ver os monstros do videogame saindo da tela, pessoas entrando na tela, saindo da tela, ver os gráficos, ver os diferentes tipos de videogame que aí existem, ver a reação das crianças, os pais. Nossa. Aliás, eu até imagino aqui, ó, os filhos da Giovanna e do Bruno Gagliasso. Será que eu pronuncio o nome dele certo? Gagliasso. Eu sempre me atrapalho, embora seja... Não, não acho que não é brasileiro, não. Giovanna Banchi e Bruno Gagliasso. A Titi, eu não lembro o nome do garoto. Aliás, o filho mais novo... daria também para fazer esse menino. É simplesmente os três filhos da Giovanna e do Bruno combinariam com a aparência aqui, ó, dos nossos personagens. Cheguei à conclusão agora, gente, isso não estava no roteiro que eu imaginei na minha cabeça para falar com vocês. Uma ótima opção. Olha que legal. Mas vamos aguardar e vamos torcer muito para que simplesmente os nossos livros nacionais eles tenham mais visibilidade. Eu sei, alguns estão aí ganhando visibilidade, estão tendo filmes, estão tendo séries. Quem sabe o Rodrigo chega aí no patamar. Talento ele tem de sobra para isso. Só falta alguém realmente se empenhar para que a coisa aconteça. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!